Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto. Hoje, a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus realiza um grande milagre. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. O final do evangelho dizia que os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, muita gente, mas o que eles tinham ali eram apenas 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Foi a pergunta dos discípulos. Por isso a preocupação de um deles, que chega para Jesus: Senhor, despede essa multidão, o lugar é deserto. Esse povo vai desmaiar de fome. E Jesus diz: Dá-lhes vós mesmo de comer. Mas antes disso, algo que nos chama a atenção. Jesus, como disse o Evangelho, ele viu a grande multidão e encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão por eles. E ainda curou os que estavam doentes. Jesus que vê a necessidade, Jesus que sente a dor e a necessidade do povo. Isso é muito bonito. E Deus é assim, meu povo. Seria tão bom se nós compreendêssemos que Deus é assim. Que Deus, ele vê as necessidades, Deus vê os sofrimentos, Deus vê a sua dor e sente. Ele tem compaixão. O que é compaixão? Padecer com. É sentir a dor do outro. Deus não é indiferente à sua dor. Não é. Creia nisso. Deus não é indiferente à sua dor. Ele se enche de compaixão. E ele age. Ele é capaz de realizar um milagre na sua vida. Agora, uma outra coisa que o Evangelho quer nos mostrar e nos ensinar, muito importante, é o seguinte. Quando falamos de milagres, Deus realiza milagres? Sim. Agora, nós não podemos ter aquela atitude
de simplesmente rezarmos, Senhor, realiza o milagre, Senhor, realiza o milagre, Senhor, realiza o milagre, Senhor, realiza o milagre. Calma. Entenda uma coisa. O Senhor realiza o milagre. Só que o que muitas vezes nós não entendemos é que nós fazemos parte do milagre. Como assim, Padre? Vejamos o Evangelho. Qual foi o milagre que Jesus realizou? Multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Agora, você já percebeu que Jesus só realizou o milagre da multiplicação dos pães quando alguém ofertou o que tinha para ele? O que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus diz, trazei-os aqui. Então veja, isso é muito importante de nós compreendermos. Às vezes nós pedimos o milagre a Deus, mas não compreendemos o que temos que fazer. Ou seja, qual é a nossa parte? O que temos que fazer para que Deus consiga realizar o milagre? Qual é a nossa parte do milagre? Se pergunte. Diante daquele milagre que você tanto tem pedido a Deus, talvez você todos os dias esteja rezando numa intenção, pedindo um milagre a Deus, mas você já parou para se perguntar ou para perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a minha parte do milagre? O que eu tenho que ofertar? O que eu tenho que apresentar? O que eu tenho que fazer para que o Senhor realize o milagre na minha vida, na vida da minha casa, da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, de quem está necessitando? Senhor, qual a sua parte do milagre? Compreende? Se aquela pessoa não tivesse apresentado os 5 pães e os 2 peixes, não tinha milagre, meu povo. E é sempre assim. Se aquelas pessoas não tivessem apresentado os 5 pães e 2 peixes, Jesus não teria realizado o milagre da multiplicação dos pães, o povo iria passar fome ali. Dai-lhes vós mesmos de comer. A gente pode lembrar aqui também daquela, quando Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná, Jesus diz para os serventes, enchei as talhas de água. Se aqueles serventes não tivessem enchido as talhas de água, Jesus teria realizado o milagre? Teria transformado a água em vinho? Não. Qual a sua parte? Peça hoje ao Senhor a graça de compreender, de enxergar qual é a sua parte no milagre. O que você tem que fazer? Porque isso aqui é muito interessante e importante, porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz. O milagre é Ele que faz. Mas aquilo que você pode fazer e que é de responsabilidade sua, Deus não faz. É você que tem que fazer. E assim, você fazendo a sua parte, Deus fará a parte dele. E o milagre acontecerá. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.